Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy, trazendo aqui para vocês mais um vídeo falando sobre o nosso Flamengo. Hoje a gente vai passar por um reforço interno, do Flamengo. Chega ali numa última etapa de recuperação, então em breve o jogador já vai estar disposto a estar ali com o Felipe Luiz. A gente terminou esse primeiro turno, vamos chamar assim, da Copa Libertadores, então agora a gente já pode ter um cenário ali para se analisar e o desafio do Flamengo. O compromisso que o Flamengo tem que ter, o desafio que o Flamengo tem que ter, o objetivo que o Flamengo tem que cumprir para buscar essa classificação. Além disso, qual o posicionamento ali? Já dá para a gente saber mais ou menos qual o posicionamento do Flamengo em caso se classifique para as oitavas de final. Em paralelo até a este assunto, a gente também pode fazer com uma outra equipe brasileira que acaba tendo essa comparação, fazendo uma análise sobre. E temos já até a gente começa com esse assunto. O próximo jogo do Flamengo é contra o Corinthians e o público vai ser bom, hein, rapaziada? O público vai ser bom. A gente vai estar lá no Maracanã, se Deus quiser, podendo acompanhar e trazer para vocês aí a cobertura de mais um jogo do Flamengo. E a promessa é de casa cheia. A gente vai estar falando aí por mais de 60 mil torcedores. Então, finalmente aí um Maracanã com um bom público. O preço foi o mesmo. A galera que se mobilizou aí. E Flamengo e Corinthians, então, já estamos falando por cerca de mais ou menos, nesse momento que eu estou gravando, na manhã dessa sexta-feira, mais de 58 mil ingressos vendidos. Então, é evidente, a expectativa de mais de 60 mil torcedores lá no Maraca. Vamos torcer para o clima ficar muito maneiro também lá dentro. Só pedir para você deixar o seu like, deixar a sua curtida, que é muito importante aqui para o nosso trabalho, é muito importante para o nosso canal. O amigo que ainda não está inscrito, aperta aí um inscrever-se, e aí diariamente, cara, a gente vai resenhando, vai falando bastante aqui sobre o Flamengo, vou trazendo essas notícias, informações, vou dando aqui a minha opinião e buscando aqui as nossas análises juntos, a gente vai fazendo aqui tudo acontecer, beleza? Além disso, galera, é o seguinte, o Vinha tá se recuperando e ele tá naquela última etapa. Ele acaba de ser aprovado ali pela questão médica, e da preparação física, e ele começa aquela tarefa no campo, ao lado, da fisioterapia, então tem um fisioterapeuta que vai o acompanhando, então ele já começa aquele trabalho no campo e aí é a reta final. Isso não quer dizer que no próximo final de semana ele já estará apto, é evidente que não, mas naquela etapa de recuperação para o atleta, ele chegou na última. É quando o atleta já está aprovado para ir para o campo e aí começa a fazer os trabalhos junto com o fisioterapeuta, em seguida o fisioterapeuta o libera e aí, meu amigo, aí é com ele o seu finalzinho de recuperação. Então, o Vinha entra na última etapa, sem dúvida nenhuma, muito importante. Vinha tem pouquíssimo tempo, pouquíssimo tempo no Flamengo. Infelizmente, teve uma lesão muito grave que o afastou por um longo período. Então, ali, mas de qualquer forma, é uma posição ali que o Flamengo tem o Ayrton, que o Flamengo tem o Alexandre, mas ter mais um jogador, sem dúvida nenhuma, vai ser muito importante. Pela característica até do Vinha, é a forma com que o Flamengo joga, pelo lado esquerdo, com o lateral esquerdo, é mais ou menos essa aqui a forma que pode vir a potencializá-lo. Não precisa mudar nada. O Vinha entra ali, ele pode ser ele mesmo, porque a forma com que o lateral esquerdo é utilizado no Flamengo, quem acaba, em aspas, tendo que mudar um pouquinho mais sua característica é o Ayrton Lucas. Mas tanto o Alexandre quanto o Vinha teria pouco impacto, pela forma com que o Flamengo joga. Beleza? Seguinte, rapaziada, ontem encerramos essa primeira fase, vamos dizer assim. É o primeiro turno da Copa Libertadores da fase de grupos. Agora a gente vai para o retorno. O panorama para o Flamengo, é um panorama delicado, onde a margem de erro ela é pequena. O Flamengo tem apenas ali 4 pontos, tá atrás, o Central Córdoba já era de se imaginar, venceu ali o Deportivo Táchira e tem ali a LDU à frente. Seguinte, vamos fazer um panorama breve desse grupo. Imaginando que o Deportivo Táchira não vai vencer ninguém, vamos trazer esse panorama como se fosse uma repetição do segundo turno. Todo mundo vai vencer ali o Deportivo Táchira, então soma 3 pontos para todo mundo já. Para um grupo, no caso do Flamengo, que ele precisa se recuperar, buscar, correr atrás, ter um time como o Deportivo Táchira, que é aquele famoso, não tira ponto de ninguém, não é bom. Não é bom. É melhor você estar num mais equilibrado, mas todo mundo tem uma perspectiva de que possa, ali pode perder um ponto tal, do que um desse não é legal. Para quem precisa correr atrás, faltando 3 jogos. O jogo contra o Central Córdoba, fora de casa, ele acaba se tornando um jogo chave. Não pela classificação do Flamengo, pois talvez, matematicamente, vencer os 2 jogos em casa já seja ali o suficiente, para conseguir a classificação, alcançando ali 10 pontos em segundo, seria muito abaixo. Mas a classificação daria até para se classificar. Pensando em voos maiores, se classificar em primeiro é o confronto direto.
E talvez, meus amigos, neste grupo, a gente tenha o critério saldo de gols como um critério definitivo para desempate. Talvez, tá? E pensando ainda, né, maior, seguinte, pensando em ser um dos melhores primeiros, eu acho que agora com esse primeiro turno já pode ser descartado essa possibilidade. Dificilmente o Flamengo, mesmo se classificando em primeiro, ele vai conseguir se classificar entre os 5 melhores primeiros. Dificilmente. Hoje o Palmeiras tem 100% de aproveitamento, né? Ele tem 9 pontos, 5 a mais do que o Flamengo, e existem outras 5 equipes que já têm 7 pontos, que já começam o retorno com 3 pontos à frente do Flamengo. São até, respectivamente, né, líderes cada um do seu grupo. Então, a possibilidade do Flamengo, mesmo fazendo 9 pontos, conseguir ser um dos melhores primeiros é muito baixa, pois o Flamengo iria a 13 pontos e esses times que estão com 7, se eles repetissem o seu aproveitamento, não precisaria nem ganhar todos, eles só iam repetir, eles iriam para 14. 13 pontos? Não, 13 pontos não seria o suficiente para se classificar ali entre os primeiros. Então a gente já imagina ali mesmo o Flamengo se classificando em primeiro, talvez não pegue nem a quinta melhor campanha, tá? O que é muito abaixo, pois evidentemente decidir os jogos em casa é muito importante, né? Ou, né, enfim. Deixando o convite especial, hoje, vocês sabem, sexta-feira, às 8 horas, teremos o nosso ranking. Eu posso adiantar para vocês que o tema é bom. O tema é bom. Acredite e confie, o tema é bom, você vai se divertir bastante, dependendo da sua faixa etária, meu amigo. Vai ser maneiro. Pode vir comigo que vai ser maneiro. 8 horas, então, o nosso ranking. Eu te aguardo aqui. E aí, vamos lá. Tem um paralelo a isso, que veio o resultado de ontem, do Palmeiras. E aí é natural, né, cara? Tudo que fala ali de Flamengo vai falando de Palmeiras, vai falando de Palmeiras, vai falando de Flamengo, pela questão financeira, pela questão de protagonismo, pelo aspecto, né, de possibilidade de título, de briga, tal, não sei o que lá. O Palmeiras venceu ontem o Bolívar por 3-2, e é natural que muitos flamenguistas falem, caramba, o Palmeiras, tal, valorize a vitória do Palmeiras, que realmente, na minha opinião, ela tem que ser muito valorizada, né? A altitude lá de La Paz, a altitude muito alta, né? E tal. Então, enfim, beleza. Só que vamos ser sinceros, cara. A gente tá numa comunidade rubro-negra que a gente não precisa ficar fingindo que a gente não sabe, fingindo que a gente não vê, se fazendo de idiota. Se o Flamengo vence o Bolívar lá em La Paz por 3-2, mesmo placar que o Palmeiras, mas com 18% de posse de bola, o que vocês acham que iria acontecer? Como iria repercutir a vitória do Flamengo na altitude, na sua grande maioria, com o jogo, por exemplo, que o Palmeiras fez? Porque não se admite, muitos torcedores querem o resultado, em aspas, do Palmeiras, só que querem o futebol de, não sei, tem que ver quem tá jogando uma bola hoje pra caramba, Barcelona. Tá jogando muita bola, o PSG joga muita bola. Não. Então tá querendo o futebol desses caras com o resultado daquele ali, da grama do vizinho. A grama do vizinho tá verde? Eu acho que a grama do vizinho ela é verde. Ela é bem verde, inclusive. O Palmeiras está 9 jogos sem perder na Copa Libertadores fora de casa. E o absurdo, 27, nos últimos 27 jogos fora de casa, o Palmeiras tem uma derrota. Então, na minha opinião, a grama do vizinho ela é bem verde, não importa a forma com que ele joga. Ela é bem verde. Só que a gente tem que ser justo também. Se o Flamengo conseguir esses resultados da forma com que se joga o Palmeiras, não ia ser admitido. Então tem que ter o resultado, mas de uma outra forma. E aí, pelo motivo que for. Ou por achar que o Flamengo é o melhor time do universo, ou por achar que o dinheiro do Flamengo tem que ser a imposição para um outro estilo, ou por achar que o Flamengo não pode fazer. Então, de uma certa forma, vamos ser sinceros, vai ficar insatisfeito de qualquer maneira. E esse papo de insatisfação é um outro papo, que passa pelo Flamengo, né? Que passa pelo Flamengo. Rapaziada, então, hoje, logo mais, às 8 horas, vamos ter a nossa live. Cara, vai ser maneiro. Vai ser maneiro. O tema é bom, eu posso adiantar pra vocês. O tema é bom, vocês não vão se decepcionar. Até logo mais, um grande abraço a vocês, se cuidem, valeu, tchau, tchau.